Está começando o podcast ADV no Comando, com o objetivo de trazer insights e inspirações de várias áreas do conhecimento para ampliar o seu repertório e para te ajudar no dia a dia da advocacia e na busca pelo sucesso profissional e pessoal. Feliz hoje, excelência, eu sou Alexandre Paixão e sou muito grato pela sua audiência e o tema de hoje é Advocacia Sem Mistério. E para falar desse tema, eu tenho a honra de receber ela, que é advogada desde 2013, é sócia do escritório Tramontini Advocacia, graduada pelo Centro Universitário Projeção de Brasília, é militante na advocacia previdenciária lá em Brasília, pós-graduanda em Direito Empresarial, Previdenciário e Previdência Privada pela EBRAD, pós-graduada em Direito Previdenciário. Ela atua na esfera administrativa e judicial previdenciária, também com planejamento previdenciário e advocacia previdenciária de apoio a empresas e parcerias. Ela é secretária-geral da Comissão Nacional de Direito Previdenciário na ABA, idealizadora do Instablog Jurídico, que não é mais Advocacia Sem Mistério, ela vai dizer isso, mas empresta aqui o nome para o nosso episódio, e ela também é professora universitária nas áreas de Direito Civil, Processo Civil, mentora e palestrante na área previdenciária. Ai, que currículo, hein? Seja muito bem-vinda, minha querida amiga Valéria Guimarães. Obrigada! Que bom estar aqui, um prazer imenso estar aqui contigo. Estou muito feliz pelo convite. Muito Obrigada bom. Mesmo. A gente é que tá grato de ter você aqui para desvendar essa advocacia e deixar ela sem mistério, né? Exatamente, porque ela tem que ser com mistério. Já... Tem que ser completamente sem mistério. Sim, e já conta para o pessoal, né, que no final eu vou pedir para você compartilhar aí os teus contatos, onde o pessoal te acha, mas já começa, né? Eu acho que uma das coisas que o advogado precisa aprender é se posicionar. E trocar o nome do perfil tem a ver com posicionamento, tem a ver com algum motivo que te levou a fazer isso. A gente estava até conversando um pouco aqui antes de começar a gravação. Já traz isso porque eu acho, né, que como essa visão pode ajudar, sim, o posicionamento do advogado. Exatamente. Então, para quem não sabe, gente, eu comecei no Instagram como Advocacia Sem Mistério. E foi até interessante porque essa semana eu encontrei com uma colega de uma outra atividade que eu tenho, né, aqui em Brasília, que eu sou servidora pública, trabalho no hospital, na parte administrativa. E essa colega, que é uma médica, ela foi a responsável por escolher esse nome, o meu IG. Eu cheguei na sala e falei, cara, eu não sei que nome eu ponho aqui. O pessoal fica, né, na criação do IG lá. E aí ela virou pra mim e falou, tem que ser um negócio que chame atenção, que as pessoas gostem, que as pessoas queiram olhar, que tenham interesse em olhar. E aí começou e tal, e me deu essa sugestão, né? Advocacia Sem Mistério. Eu falei, mas por quê? André é o nome dela. Eu falei, Valéria, porque eu acho que a advocacia, o pessoal já olha e fala, cara, isso é um negócio muito complicado, não quero nem ver. Então você vai chegar lá desvendando os mistérios da advocacia. E essa semana eu reencontrei a Andréia depois de muito tempo, até falei pra ela, cara, teu nome deu muito certo. Teu nome bom, foi muito legal. Mas assim, foi uma construção. E aí, realmente, deu super certo, pegou muito bem. Só que eu acho que o intuito, sobretudo do advogado, quando ele entra na rede social, né, quando ele começa a trabalhar o marketing jurídico ali, digital, é realmente fortalecer a marca pessoal dele. É que, de alguma forma, ele venha a ser reconhecido por aquela autoridade que ele pretende ou já criou na rede social. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Depois de um tempo, eu consegui ali segmentar o meu público. Eu trabalho na área previdenciária hoje, especificamente, apenas. Já não trabalho mais em outras áreas. E eu consegui, de alguma forma, segmentar esse público e criar autoridade nessa área, que é o previdenciário. E aí eu me senti super à vontade para fortalecer a minha marca pessoal, né, o meu nome. E aí eu passei de Advocacia Sem Mistério para Valéria Guimarães. Mas a galera super recebeu bem, assim, eu fiquei até feliz, grata, porque o pessoal, inclusive o pessoal nem me chama de Valéria, me chama de Val sempre, né? Eu acho bonitinho demais, sabe? Toda vez que eu recebo um direct de áudio, eu até mostro pro meu marido, eu falo aqui, aí começa, Val, deixa eu te perguntar, né, gente? Um pouco. Isso é muito interessante, né? Disso mais mesmo. Esse caminho que você fez, não tem. Eu costumo dizer que não tem certo, não tem errado, né? A pessoa precisa sentir e minimamente buscar o conhecimento para colocar em prática aquilo que faz sentido
para a área que ela atua ou para o que ela está querendo como objetivo na internet, enfim. E muitas vezes o advogado fica nessa confusão, né? Ah, mas será que eu tenho o perfil do escritório? Será que eu faço um perfil para mim, pessoal? E assim, tem muita gente que acaba lançando só o perfil do escritório e aí não adere porque as pessoas querem muito mais seguir pessoas do que seguir marca. Exatamente. Né? Então, mas você fez um caminho que foi diferente e tá aqui para provar que justamente não tem certo, não tem errado, tudo tem a ver com o conteúdo que você faz, com a sua constância, com a forma que você trata, né, os seus seguidores, e você se conecta muito bem com as pessoas, né, e conseguiu fazer com que a marca virasse forte para agora vir a marca pessoal, o que seria talvez o contrário do que vários especialistas dizem, que as pessoas preferem primeiro seguir pessoa para depois vir a marca, né? Exatamente, exatamente. E assim, é aquilo que você falou, né? Não tem certo e errado. É óbvio que tem alguns direcionamentos importantes, alguns conceitos importantes. Quando eu entrei na rede social, eu entrei crua, absolutamente crua. E foi muito intuitivo tudo que foi acontecendo, sabe? Aquela coisa de olhar e falar, eu acho que de repente desse jeito vai dar certo. Ir lá, testar, validar, errar, tentar de novo. Foi um caminho, eu sempre falo isso para os meus seguidores, né, para os alunos que eu tenho, que não é do dia para a noite. E às vezes pode até vir a ser, né, Ale? Dependendo da situação. Porque não tem certo e errado, né? Como aconteceu comigo, não necessariamente precisa acontecer com outra pessoa. Mas normalmente não é do dia para a noite. É trabalhoso, realmente requer muita dedicação, persistência. Tem aquela coisa que é muito importante também, que eu sempre falo, para lidar com rede social hoje, para fazer um marketing jurídico, você acha que o mais difícil é começar, mas na verdade o mais difícil é manter. O mais difícil é continuar. Isso é o mais difícil. Ah, mas eu tenho vergonha de fazer vídeo, eu tenho vergonha de me expor, eu não quero aparecer. Cara, isso pode ter certeza que essa é a parte mais fácil. Sim. A gente vinha conversando aqui antes de começar, né? E já tem outro episódio que eu digo, né? Que eu fugi muito tempo de criar esse conteúdo aqui. E eu tava falando isso pra você até aqui nos bastidores antes da gente começar a gravar. E eu disse, né, que, nossa, eu ficava correndo disso, eu ficava me esquivando. E aí teve uma vez que eu comecei a fazer e justamente não tava preparado ainda e caí pelo caminho porque eu não tive constância, né? Já o perfil do Eu no Comando, por exemplo, quando nasceu a empresa, a gente veio numa batida muito forte e foi também o caminho que você fez, que era a marca, tinha muito mais força, chamava muito mais atenção do que eu e a Adriana. Então, realmente não tem certo, não tem errado. O que eu gostaria de deixar também como uma anotação aqui, um chamariz, né? um post-it para quem tá ouvindo a gente agora, é que se você tem vergonha dos outros e por isso não começa, daqui a algum tempo pode ser que você tenha não vergonha, mas sim raiva, e aí não vai ser dos outros, vai ser de você mesmo por não ter feito o que precisava fazer, né? Exatamente, aquela velha história, né? Daqui a alguns anos você desejaria ter começado hoje. Tem alguns pontos, assim, que hoje eu posso dizer porque eu validei isso. Normalmente o que eu proponho na rede social é o que eu tento validar na minha vida. Então eu acho que, por que pegou o meu perfil? Por que a galera se mantém até hoje na rede social fazendo marketing jurídico digital? É muito importante para mim. Eu tenho um retorno disso? Tenho, óbvio que tenho, porque isso é realmente muito importante. Você ficar ali batendo cabeça, dando murro em ponta de faca sem ter um retorno, é difícil, até para você realmente se manter ali. Mas não é só isso. O que me faz realmente continuar é o propósito. Exato. Descobrir qual é o meu propósito ali. E não é... Eu também percebi que estar ali é muito mais sobre servir do que qualquer outra coisa, sabe? Não sou eu. Porque quando você é o foco, parece que não vai fazer muito sentido a longo prazo. Mas quando o foco é o outro, quando você consegue ter o retorno de pessoas que veem a tua história, que acompanham o teu trabalho, que se inspiram em você, enfim, você sabe como é, muita gente procura a gente no direct, fala das situações difíceis que elas vivem e que você de alguma forma ajudou. Isso não tem preço, cara. Dinheiro no mundo paga isso, nem dinheiro no mundo paga isso.
Então, acho que é muito disso, é você se descobrir ali, você se posicionar e aos poucos você ir entendendo, de repente, uma peça-chave para aquele quebra-cabeça ser montado. Sim. E aí, quando você tem o lugar ali, acabou, ninguém mais te tira de lá. Exatamente. Eu seguinte, né, para os meus seguidores, eu falo assim, gente, tem que ter constância. Ah, Valéria, mas como é que eu vou ter constância, cara? Briguei com o marido hoje, o menino tá com febre, né? Principalmente as mães que me acompanham, que sabem que, além de tudo, eu sou mãe, sou esposa e tal, né, correria aí de muita gente. Eu falo, gente, tô aqui brigando com o marido, falo, peraí, só um pouquinho, deixa eu só fazer meu post aqui que a gente volta pra conversar. Calma aí, rapidão, é bem rapidinho. Posto, vou lá. Por quê? Pra mim, já é não uma obrigação, já faz parte da minha rotina. Eu já priorizei aquilo. Então, eu tenho isso bem sedimentado hoje. É difícil hoje tirar isso da minha rotina, na verdade. E é uma construção. No início, eu tinha dificuldade como todo mundo tem, as mesmas dúvidas como todo mundo tem, mas aí as coisas foram se encaixando e fazendo sentido. Com certeza, com certeza. Eu acho que a palavra-chave aí do que você disse agora é priorizar. A partir da hora que isso vira prioridade, você consegue interiorizar isso como um hábito da tua vida e aí começa a fluir melhor. E para quem não sabe qual conteúdo produzir, talvez esteja pensando, como você disse, em si mesmo, né? Em se promover, porque o conteúdo que a gente produz, esse conteúdo que eu tô produzindo aqui junto contigo agora, tendo esse prazer de te receber, e todos os outros que você faz e que outras pessoas fazem, o conteúdo que adere, o conteúdo que serve de verdade é pro outro, né? Se você quer saber qual vai ser o conteúdo que você precisa produzir, pergunta para sua audiência ou se coloca no lugar dele, das dificuldades, das dores e produz esse conteúdo justamente que resolve esse problema das pessoas que você quer atingir. E isso não é sobre você, é sobre o outro, né? Isso se torna... Nunca é sobre você, na verdade, porque enquanto for, não vai fazer sentido. Você vai estar ali fechado no teu mundo, né? E você não vai conseguir atingir outras pessoas. E aí, quando eu descobri isso, Valéria, mas você sempre soube disso? Não, gente, é uma construção também. Claro. É uma descoberta. E aí você dá o start e você fala, cara, não é sobre mim. Então, a partir daí, as coisas começam a fazer sentido. Eu tenho um perfil que não engaja. Pensa bem se, de repente, ainda é sobre você ou já passou a ser sobre o outro. Porque quando é sobre o outro, com certeza vai engajar mais. Mas você está querendo me dizer o seguinte, você continua na rede social por puro propósito? Acabei de falar. Retorno é muito importante. Até porque é o meu trabalho. Enfim, eu consigo clientes através das redes sociais, eu tenho os meus cursos através das redes sociais. E você une o útil ao agradável. Porque se você tiver só o dinheiro e aquilo não for bom, aquilo não for legal, aquilo não for gostoso de fazer, você não consegue se manter por muito tempo também não, entendeu? Então, eu acho que quando você consegue achar esse equilíbrio, as mil maravilhas, claro que não. Todo dia você tá afim de postar? Claro que não. Todo dia você tem o que postar? Óbvio que não. A gente vai aí, aos trancos e barrancos, mas o que te faz levantar e fazer o teu trabalho é o propósito. Claro. Sem ele, tu não consegue entusiasmo para fazer nada. É isso aí. Né? Então você que está nos ouvindo, procura o porquê você quer criar o conteúdo, né? Para quem e por quê, né? A quem você quer servir, quais os problemas e as dores que você quer resolver, né? E começa a fazer isso. E detalhe, Alê, só pra gente, pra eu terminar o raciocínio em relação a isso. Sua. Mas e aí, foi você que descobriu isso? Na verdade, gente, tecnicamente, isso já existe. Isso tá em curso de marketing. Isso tá em livros de marketing. Na verdade, existe toda uma estrutura por trás disso, né? Eu entrei ali meio, né, jogada ali, perdida intuitivamente, mas é necessário que você se debruce ali em cima do que a gente chama de estudo do marketing jurídico. Sim. Sabe? Não só por você de repente ser advogado e tá ali dentro das normas do código de ética, não é só sobre isso. É porque existe um mundo por trás disso e ele precisa de fato ser estudado. E quando eu passei a priorizar o estudo do marketing jurídico também, é que as coisas começaram realmente a fazer sentido e funcionar. Por isso que eu vejo muita gente batendo cabeça. Mas é porque as pessoas acham que é tudo muito simples. Não, eu vou entrar lá, vou falar com o pessoal, vou começar a ganhar seguidor, e eu vou criar autoridade, e eu vou começar a ter cliente, e é isso, ponto final. Mas
existem mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode imaginar, né? Então, é preciso estudar sobre isso, não tem como. Se você quiser realmente se manter, tem que dar uma priorizada no estudo do marketing jurídico mesmo, digital. E essa fala mental que você trouxe agora é de alguém que já está um pouco avançado, porque tem gente que começa, que faz o perfil e começa a querer lá colocar o seu conteúdo, que não tem a mínima ideia de para que tá fazendo aquilo, que não tem, tem a isso mínima também. noção. Então, não sabe realmente para que tá ali. Vou entrar porque tem um pessoal aí que se deu bem, então eu vou querer. E aí você pergunta qual é o objetivo aqui, nas mentorias que a gente dá, né? São uma das primeiras perguntas que a gente faz. Qual é o teu objetivo? Por que você quer se posicionar digitalmente? Eu não tenho ainda muita certeza, na verdade. De 100%, assim, se brincar, 6% sabem o que querem. 6%. Não, eu vim para aprender, eu quero aprender o que eu tenho que fazer, eu quero aprender o que eu quero buscar. Aí fica difícil, né? É isso aí, mas esse é o famoso efeito manada, né? Vou fazer porque tá todo mundo fazendo. E diferenciação é algo que fecha contrato também, né? Então, você olha pro lado, tá todo mundo fazendo, e aí justamente, né, esse podcast aqui, quando traz alguém que não é advogado, é pra quê? É pra trazer esse ar novo, né? Deixa eu ver aqui o que outras profissões estão fazendo, porque marketing tá desde a hora que você, sei lá, quando você vai querer ver uma notícia sobre o Covid-19, liga a televisão, tem uma propaganda lá te vendendo, resolvendo uma dor, um problema que você tem, rodando o Instagram para ver a Val, o vídeo da Val, você vê um patrocinado lá que tem a ver sobre, não sei, o liquidificador que tá faltando na tua cozinha, que você estava procurando semana passada, ele vai aparecer lá. Então é isso, né? Você aparece resolvendo aquele problema. E você disse assim, mas tem gente que pensa que é fácil, que já começou assim. Conta pra nós aí, qual foi o maior desafio no começo da carreira? Cara, eu vou te falar uma coisa. Assim, eu acho muito legal falar sobre essa minha experiência na rede social, porque, por incrível que pareça, e as pessoas acham que talvez isso não seja profundo a esse ponto, mas eu posso garantir para vocês que para mim foi. Foi uma experiência tão incrível que eu costumo dizer assim que eu cresci como ser humano, assim, com essas descobertas que eu fiz através desse trabalho na rede social, que não está escrito, sabe? Não está escrito. Eu aprendi sobre gente mesmo, sabe? Eu aprendi eu costumo falar pro pessoal, assim, mais próximo, eu falo, gente, eu descobri o Brasil entrando nessa rede social. Gente, porque é um mundo à parte. Sabe? A cada descoberta eu falava assim, mentira. Isso existia, eu ainda não sabia. Em todos os aspectos, sabe? Em termos de conexão, em termos de começar a saber usar aquele aplicativo novo, aquela plataforma nova, né? Porque requer muito de você. Você é muito cobrado. Porque quando você começa, aquele conhecimento que você tem ali, ele só é para aquele começo. Se você não avançar no conhecimento, você também não avança no seu trabalho de marketing. Então, você é muito cobrado o tempo inteiro. E aí, a cada descoberta que eu fazia e cada coisa nova que eu aprendia, eu ficava assim, maravilhada. Eu falava, cara, como eu tô crescendo. Olha como eu comecei e olha como eu tô hoje, sabe? E isso foi muito legal para mim. Eu conseguia degustar essa caminhada em todos os sentidos. Quando alguém entrava em contato comigo e falava assim, cara, eu vi teu conteúdo, me ajudou, eu coloquei em prática aquela dica que você deu e o meu processo foi deferido, sabe? Ou então, cara, você contou sua história, de onde você saiu, como que você conseguiu chegar onde você chegou. E calma, tá, gente? Que eu ainda não cheguei onde eu queria, não, tá? Mas é porque eu saí do currutelinha mesmo. Então, assim, vendo onde você chegou, de onde você saiu, isso me inspirou. Teve uma moça que falou assim pra mim, Val, eu perdi o meu filho, ele tinha 14 anos, ele foi atropelado por um caminhão na rua. A minha vida já não fazia mais nenhum sentido, eu não queria mais nada pra mim. E uma colega minha me mostrou o teu vídeo, porque eu também trabalho muito essa pegada motivacional no meu Instagram, porque eu acho que as pessoas estão sedentas em relação a isso, sabe? E se de repente eu posso contribuir de alguma forma, por que não, né? E aí ela disse que essa amiga dela mostrou um vídeo em que eu falava sobre você superar as suas dificuldades e tal, e começou a me acompanhar, assim, meio desconfiada, tipo, não gostei não, mas chamou um pouquinho de atenção, ela continuou.
E aí, um dia ela me encontrou num seminário, presencialmente. Virou para mim e falou assim, eu queria falar para você como você mudou a minha vida. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu confesso que eu fico meio constrangida com isso, sabe? Assim, eu não sei lidar muito bem com isso, porque eu nunca entendo que fui eu. Ah, Valéria é a maioral, tipo, foi lá e mudou. Não, não é isso. Eu acho que, na verdade, quando eu me coloco na rede social para tentar levar uma mensagem positiva, e eu tenho muito essa coisa, eu sou cristã, né, da religiosidade, enfim, eu me coloco como instrumento para que a mensagem que tem que ir para a pessoa chegue nela de alguma forma. Tá? Então, eu só sou uma intermediadora. Não necessariamente fui eu que fiz o que tinha que fazer. Mas é muito legal. Ainda que seja só instrumento, é muito legal você poder ser instrumento de uma mensagem boa para aquela pessoa que está precisando. Então, assim, tudo que aconteceu, eu passei a me sentir mais útil, sabe? E eu comecei a tentar levar essa utilidade para as pessoas que estavam perto de mim também, né? Não só esse online, mas no offline também. Minha família falou assim, cara, você tá muito mudada. Por quê? Vou explicar pra vocês. Eu sempre fui uma pessoa muito estourada. Como eu vim de uma realidade assim meio, como é que eu posso dizer, meio bruta, né? Eu tive que aprender a me defender muito cedo, sabe? Muito, muito nova ainda. E isso sempre me fez uma pessoa muito, até brigona mesmo, assim, tipo, não mexe comigo não, entendeu? E aí eu fui me moldando, né? Com o passar do tempo, fui me moldando, entendendo que não precisava disso, enfim. E a rede social me ajudou muito também em relação a isso. Eu pude me ver em muitas pessoas lá que me procuravam e tal. Então, gente, foi uma transformação muito grande na minha vida. E assim, eu sou muito grata por isso, sabe? Então, vocês podem perceber que nunca foi sobre dinheiro, sabe? Não é sobre dinheiro. Esse retorno é legal, é importante. Você tem, Valéria, sim, finalmente eu consigo dizer que eu tive esse retorno financeiro. Não tanto quanto eu gostaria, e eu estou trabalhando para isso, mas é legal. Mas não é sobre isso. É muito mais sobre crescer como ser humano mesmo, ter essa conexão com as pessoas. Cara, assim, é muito legal isso. Por exemplo, eu fui a São Paulo algumas vezes para dar umas palestras lá, dar umas aulas e tal. E, assim, tem pessoas que hoje eu conheço da rede social, mas que eu já conheço no online. Mas foi através da rede social que nós tivemos a oportunidade de nos conhecer. Pessoas incríveis, que se não fosse a rede social, eu não teria essa oportunidade de conhecê-las, sabe? Então, pra mim, nossa, eu gosto muito de estar aqui. Meu marido fala, como você dá conta? Eu falo, porque eu gosto. Eu realmente gosto. Sabe? Então, acho que facilita bastante também. Tem alguns pontos... A continuar, né? Tem alguns pontos muito sensacionais e muito interessantes do que você falou. Você já disse várias vezes, né? Não é sobre dinheiro, não é sobre mim, não é sobre ganhar dinheiro, nunca foi sobre dinheiro. Várias pessoas, não vou focar só no trabalho do marketing online, jurídico ou sobre redes sociais, conteúdo, sobre vida profissional como um todo, da maneira mais ampla que pode ter. Quando a gente fala do advogado recém-formado, se ele foca só no dinheiro, ele fica exaurido, ele acha que ele não é bom o suficiente, começa a ficar extremamente ansioso porque não vê resultado do trabalho que ele está fazendo, justamente porque o foco está no lugar errado. Quando fala de utilidade, muitas vezes também, não só o jovem advogado, mas como os advogados em si, acabam desconfiando, né, dos outros, achando que a classe é desunida, não conseguindo ali trocar uma ideia, de repente pedir ajuda. E a utilidade que você disse é algo que traz vida. Ajudar o outro, servir ao outro, faz com que você se sinta bem. Mal sabem as pessoas que eu, você, atendemos, mentoramos, que dizem pra gente assim, nossa, você resolveu a minha vida, porque a partir daquela sessão X desenrolou, e aí eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a fazer de outro jeito e deu certo e tal. Só que muitas vezes na sessão, aquele insight que virou a vida da pessoa é pra mim também, é pra ti, nossa também. e vira nossa. Exatamente. Né? Exatamente.
A gente servindo ao outro, a gente melhora a nossa vida. E a pessoa que se sente sem utilidade, ela se deprime, ela tá sem um motivo para viver. E aí volta lá no porquê, né? Por que eu estou fazendo o que eu faço? Por que eu quero fazer isso? Então, servir ao outro, né? Se você é advogado previdenciário, olha quanta vida você pode mudar com o teu trabalho. Às vezes as pessoas, advogados previdenciaristas ou advogados que trabalham em áreas que têm um viés social, não percebem a função social do seu trabalho, porque o advogado por si só ele já ajuda a administrar a justiça. Mas quando a gente fala de pessoas pobres, a gente está falando de colocar comida na mesa, né? De melhorar a vida da pessoa e da família inteira dela. Então, é muito propósito. E isso é maravilhoso. E a gente tem que ajustar o foco para olhar no lugar certo, porque senão a gente acaba colocando a carroça na frente do cavalo, né? E aí atrapalha muito. Exatamente. E é por isso que tem muita gente muito perdido, muito sem propósito, literalmente. Porque essa semana mesmo, ou foi a semana passada, eu assisti um filme, que foi até indicação de uma seguidora minha, chama Eu, Daniel Blake. É a história de um senhor na Europa tentando conseguir um auxílio-doença. Não sei porquê, né, que me indicaram o filme. E aí, ele sofrendo, tinha acabado de perder a esposa, ele tinha até uma vida financeira razoável, só que, como ele teve um ataque cardíaco logo após a morte dela, ele perdeu o emprego e aí foi atrás desse auxílio-doença. O médico dizia que ele não estava apto para trabalhar e, em contrapartida, o governo dizia que não, que ele tinha que voltar a trabalhar sim. E aí ficou no limbo, né, coitado? O que ele fez? Ele esqueceu do auxílio-doença, porque não estava conseguindo comprovar mesmo, não indeferiram mesmo. Inclusive, tem até uma cena lá em que ele fica tentando contato com o INSS, que seria aqui, né? E aí fica um trilhão de horas no telefone. Eu falei, não sei o que é isso. E aí ele passou a requerer o seguro-desemprego, que lá é um pouquinho diferente, né? Lá eles entregam o seguro-desemprego para a pessoa, para que ela se mantenha ali procurando um emprego. E ela tem que provar que está procurando um emprego. E foi o que ele fez. Só que ele meio que fazia fingindo, porque ele não tinha condição de voltar a trabalhar. Ele estava bem debilitado mesmo. E aí o governo descobriu. E o governo falou, olha, o senhor não está procurando emprego, o senhor está mentindo para a gente gente vai te dar uma advertência. A primeira advertência foi ficar sem o seguro-desemprego durante 3 meses. E nisso o dinheiro dele foi acabando. Ele chegou numa situação de miséria absoluta. E nesse meio tempo, ele conheceu uma família que era composta por uma moça e 2 crianças. Ela era mãe solteira. Ela foi morar lá perto da casa dele, lá numa situação de pobreza muito grande também. Não estava sem emprego para criar as 2 crianças. E as cenas são muito fortes. Teve uma cena lá, ela não comia, porque o pouquinho de comida que tinha, ela passava para os filhos, né? E ela ficou tão fraca, que ela foi um daqueles armazéns que tem, né, fora do Brasil, assim, no exterior, que eles dão comidas para os mais necessitados. Ela meio que foi pegar um pouquinho de comida lá, e ela chegou com tanta fome que ela abriu a lata de feijão e começou a comer desesperadamente na frente de todo mundo. E aí, quando ela viu que todo mundo tava olhando, ela começou a chorar, sabe? Ela falou, gente, eu só tô com fome. Gente, ó, vou falar uma coisa pra vocês. Assistam o filme. Eu sei que eu fiquei tão impactada, aquilo mexeu tanto comigo, e olha que essa não é uma realidade que é novidade pra mim. Mas assim, eu me senti tão mal que 1h da manhã, eu peguei meu computador, fui olhar processo por processo para ver o que dava para eu fazer para dar uma adiantada naquilo. Que eu pensei assim, eu lembrava, os segurados vinham na minha mente, sabe? Dona fulana, seu ciclano, principalmente os mais necessitados. Eu falei, certeza que pode ser que eles estejam passando por isso. E aí vem a história de novo, de que não é sobre você. Tem tanta gente que precisa muito mais de você do que você imagina. E muitas vezes a gente se fecha no nosso mundo, gente. Eu tô falando isso porque eu já fiz isso várias vezes. A gente se fecha no mundo da gente achando que a gente é o centro, sabe? Que tudo tem que acontecer ao nosso redor ali, porque a gente é o centro. Cara, a gente não é o centro. Quando a gente pensa, tô passando dificuldade, tem gente passando muito mais que a gente. E pra mim, a advocacia previdenciária foi uma lição muito grande.
porque me deu a oportunidade de conviver com essas pessoas e entender o quanto eu sou agraciada, o quanto eu tenho muito mais do que muita gente por aí, de repente até do que eu posso vir a merecer, digamos assim, né? Porque essa questão de merecimento é muito subjetivo, né? Mas é muito isso, é de você se tirar do centro. Quando dá um start, as coisas começam a fluir para você. E a gente volta para a questão da advocacia ou para qualquer outra profissão que seja, principalmente empreendendo, né? Sendo ali você dono do seu próprio negócio. Quando você começa a servir as pessoas, quando você começa a ser útil para elas, aquilo começa a funcionar, a engrenagem funciona como tem que ser e tudo volta em dobro para você. E isso eu posso dizer para vocês assim, com conhecimento de causa, que volta em dobro, é fato. E não é da você ajudou, tá? Parece que o universo conversa, as coisas dão certo e volta. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que muito do que você dá é o que você recebe. Você falou desse filme e eu vou complementar dizendo pro pessoal assistir também O Poço, que tá no Netflix, que são coisas diferentes, mas versam ali sobre questões estruturais que convergem.